Imagine um soldado leal, corajoso e íntegro, que arrisca sua vida diariamente por seu rei, por sua nação. Agora imagine que esse mesmo rei, enquanto o soldado está na batalha, observa a esposa desse homem de longe e toma uma decisão que mudará para sempre o destino de todos. Esta é a história de Urias, o Heteu. Um homem que nunca soube que sua lealdade seria paga com a mais cruel das traições. Demonstrar lealdade e receber em troca traição certamente é algo terrível. E basicamente foi essa a dinâmica que marcou a história de um homem chamado Urias na Bíblia. Olá! Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Urias, o Heteu que serviu no exército do rei Davi, e como sua história está diretamente ligada a um dos episódios mais trágicos e instrutivos das Escrituras Sagradas. Vamos descobrir quem era este homem, como ele viveu e, principalmente, como sua morte revela verdades importantes sobre a natureza humana e o caráter de Deus. E se eu te dissesse que este soldado carregou em suas próprias mãos a carta que ordenava sua morte, continue assistindo para descobrir como uma das maiores traições da Bíblia aconteceu. E o pior de tudo é que a traição que Urias sofreu veio de alguém que era muito sensível à palavra de Deus. Alguém que se preocupava intensamente em viver de acordo com os preceitos do Senhor. Alguém que não por menos é identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Obviamente estamos falando do rei Davi. E ser traído por uma pessoa ímpia já é algo muito doloroso. Mas ser traído por uma pessoa temente a Deus, de fato, é algo ainda pior. A verdade é que na famosa e emblemática história de Davi, uma história de tantas conquistas, realizações e bênçãos, a história do rei mais importante da monarquia israelita, maior escritor do livro de Salmos, o ancestral do próprio Senhor Jesus nessa história. Há também uma mancha que jamais seria apagada. Todas as realizações de Davi, por maiores que elas tenham sido, jamais foram capazes de esconder o seu erro com Urias. Por isso, ao se falar sobre a história de Urias, é impossível não pensar na queda de um homem de Deus. A história de Urias é importante porque nos ensina que ninguém está imune ao pecado e que nossas ações têm consequências reais, mesmo quando pensamos que ninguém está vendo. O que teria acontecido se Urias tivesse simplesmente voltado para casa naquela noite, como Davi esperava? Sua história poderia ter sido completamente diferente, mas a mesma integridade que fez dele um grande soldado seria a causa de sua ruína. Urias foi o Heteu que ocupou um posto no exército do rei Davi. O nome Urias basicamente significa minha luz é Yahvé. E esse nome era comum nos tempos bíblicos, designando pelo menos 4 personagens na Bíblia, incluindo o sumo sacerdote da época de Isaías, durante o reinado de Acaz, um profeta fiel ao Senhor contemporâneo de Jeremias e um sacerdote do período pós-exílio. O Urias, do qual estamos falando, era um hitita ou heteu. Esses dois termos se equivalem na literatura bíblica. Para quem não sabe, os heteus eram um povo indo-europeu que por volta de 2000 a.C. estabeleceu seu império na Anatólia Central, território da atual Turquia. Porém, a identidade dos heteus citados na Bíblia é muito discutida. Considerando o período e o contexto histórico das passagens bíblicas, há diferentes interpretações. As principais entendem que geralmente eles eram povos heteus, que em algum momento migraram para a região de Canaã e seus territórios próximos, ou que eram habitantes de reinos do norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, normalmente designados como neo-heteus. No caso específico de Urias, muito provavelmente ele era um desses neo-heteus. Inclusive, nós sabemos que a base do exército de Davi era formada por tropas mercenárias estrangeiras. Seja como for, fica claro na narrativa bíblica. Urias era um estrangeiro.
Porém, ele residia em Jerusalém e, considerando o significado do seu nome e o exemplo da sua conduta, parece coerente sugerir que ele havia aderido à religião hebraica. Alguns comentaristas até enxergam em seu comportamento uma certa preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliam e neta de Aitofel, o Gilonita. Mas a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. O destaque de Urias nas Escrituras se dá principalmente por causa do episódio do adultério de Davi com Batseba, na época, sua esposa. E a Bíblia registra que a tragédia de Urias começou quando ele estava longe de sua casa, enquanto Urias lutava na frente de batalha, arriscando sua vida pelo reino. Seu rei observava sua esposa de longe. Uma única decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que resultariam em morte, tragédia e um legado de consequências que perseguiriam até mesmo o maior rei de Israel. O texto bíblico informa que Urias estava na guerra contra os amonitas, na época em que as tropas israelitas estavam investindo contra a capital amonita Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, que não estava na guerra, numa tarde, enxergou do terraço do seu palácio uma bela mulher se lavando. A princípio, ele não sabia quem era aquela mulher, mas rapidamente foi informado. Era a esposa de Urias. Mesmo assim, Davi não se intimidou com o fato de Batseba ser uma mulher comprometida e mandou que seus mensageiros a trouxessem. Aquela era a ordem do rei, e certamente Batseba não teve como resistir. Ela foi até Davi, se relacionou com ele e depois voltou para sua casa, um único momento de fraqueza. E agora não havia mais volta. O que Davi faria quando descobrisse que sua tentação trouxe consequências que não poderia esconder? Mais tarde, Batseba descobriu que havia engravidado, mas como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, obviamente o filho não poderia ser dele. Então, a mulher de Urias mandou avisar Davi sobre a gravidez, e foi a partir daí que o rei de Israel começou a tramar o seu plano terrível. Primeiro, ele ordenou que Urias fosse enviado por Joabe de volta a Jerusalém. A ideia de Davi era simples: fazer com que Urias voltasse para casa e se relacionasse com Batseba, dando a possibilidade de a gravidez ser justificada diante dele. Porém, Davi não contava com a persistência e a lealdade de Urias. Quando chegou a Jerusalém, Urias se encontrou com Davi, que fingiu querer saber notícias sobre a batalha. Depois, Davi ordenou que Urias fosse para casa descansar e ainda enviou um presente da mesa real. Mas, ao invés de Urias ir para casa, ele resolveu se deitar à porta do palácio, junto com os servos do rei. Então, Davi foi informado de que Urias havia ficado no palácio e o questionou: por que você não foi para casa? E a resposta de Urias revelou o tamanho de sua lealdade. A arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. No outro dia, a Bíblia diz que Davi até convidou Urias para um banquete com o objetivo de embriagá-lo. Porém, mesmo assim, Urias não foi para casa. Preferiu dormir na porta do palácio a fim de manter seu posto como soldado. A ironia trágica é que foi justamente a integridade de Urias que selou seu destino. Quanto mais ele demonstrava honra e lealdade, mais desesperado Davi ficava. E então, o rei tomou a decisão mais sombria de toda a sua vida. Ao perceber que não conseguiria fazer com que Urias se encontrasse com Batseba,
Davi escreveu uma carta a Joabe e a entregou ao próprio Urias, aquele soldado leal. Nem imaginava que estava servindo como mensageiro da sua própria sentença de morte. Pois na carta de Davi havia a ordem para que Joabe colocasse Urias na frente da maior batalha e depois o abandonasse ali para que fosse ferido e morto. O plano de Davi deu certo. Joabe seguiu suas instruções e Urias morreu na batalha. Já em Jerusalém, ao saber da morte do marido, Batseba se lamentou. Mas depois, terminado o seu período de lamento, Davi mandou que a trouxessem ao palácio, e ela se tornou uma de suas esposas. Portanto, Urias morreu sem nem mesmo saber que havia sido traído pelo rei a quem tinha jurado lealdade. Morreu sem saber que sua esposa estava grávida de outro homem, sem saber que era vítima de alguém a quem tanto admirava, um homem temente a Deus, mas que havia permitido que seu coração fosse dominado pelo pecado. Davi havia conseguido esconder seu crime dos olhos dos homens. Mas será que conseguiria esconder dos olhos de Deus? O que aconteceria quando o rei do universo olhasse para o pecado do rei de Israel? Davi, por outro lado, pensava que seu pecado ficaria definitivamente encoberto. Batseba, inclusive, chegou a dar à luz ao filho que esperava de Davi. Porém, Davi havia conseguido esconder seu pecado de Urias e de outras pessoas. Mas não conseguiu esconder de Deus. Parece que o rei de Israel havia se esquecido de que não há nada encoberto perante os olhos do Senhor. E a Bíblia relata que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi por causa de seu grave pecado contra Urias. Através do profeta, Deus relembrou a Davi como ele o havia escolhido. Como rei, o havia livrado de seus inimigos e o havia abençoado muito, e mesmo assim, ele havia praticado aquele mal. Então, Deus anunciou a Davi, assim como ele feriu Urias à espada e tomou a sua mulher. A espada não se apartaria da sua casa, e mais, suas mulheres também seriam tomadas por outro. E nada disso aconteceria em segredo, como Davi tentou fazer, mas diante de todo o povo, perante todo Israel. E tão logo a cobrança do Senhor veio sobre Davi, esse seu primeiro filho com Batseba, adoeceu e morreu. Depois, a sequência da história da família de Davi foi marcada por tragédias. Num determinado momento, um de seus próprios filhos, Absalão, tomou suas mulheres. Perante o povo de Israel, tal como o profeta Natã havia anunciado. Essa triste história envolvendo Urias é mais uma prova de que, à parte da graça de Deus, não há ninguém realmente bom e justo que mereça por méritos próprios o favor divino. A história de Urias nos ensina que, mesmo quando pensamos que nossas ações estão ocultas, Deus vê tudo. E isso deve nos motivar a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Também nos mostra que, embora Deus perdoe o pecado, suas consequências muitas vezes permanecem. Uma lição que todos nós devemos levar para nossas vidas. Uma pergunta para você. O que te chamou mais atenção na história de Urias? A lealdade dele ou a traição que sofreu? Escreva nos comentários sua reflexão sobre essa história tão impactante. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo.